Muito bem, nós estamos sendo abençoados nos últimos tempos, trabalhando com essas células, a exemplo da casa do irmão Vanderlei, da irmã Eni. Coisas grandes e maravilhosas têm acontecido lá. Também na casa da irmã Seni, quinzenalmente nós temos feito alguma coisa lá, e toda a honra e toda a glória é do Senhor. Isso não é obra de homens, é obra de Deus. Não é feita por mãos humanas, é através do Senhor. Eu costumo dizer para algumas pessoas que a tua casa deve ser onde o sol vai nascer, onde o sol vai brilhar, onde o sol brilha. E diz a Bíblia que o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Que na direção do Oriente. E que essa é uma simbologia muito interessante e magnífica. Porque o lugar que Deus preparou para o homem estava voltado para o leste. E no leste, o que acontece no leste? É onde o sol nasce. Então perceba que o Senhor, ele plantou o jardim no Éden na direção do Oriente. E a tua casa é onde o sol nasce. É onde o sol vai brilhar. E é interessante também a gente notar que o tabernáculo de Moisés e o templo de Jerusalém, eu só vou citar a passagem, está em Ezequiel 11, 23 e Ezequiel 43, verso 1 e 2. Ali também tinham suas entradas voltadas para a mesma direção, ou seja, para o Oriente, para o leste, onde nascia o sol. Você vê como o Senhor fez? Ele colocou tanto o tabernáculo como o templo de Jerusalém com a sua entrada voltada para o Oriente. Isso traz um sentido espiritual. Jesus é o sol da justiça, diz Malaquias no capítulo 4, verso 2. Jesus é o sol da justiça. Nossas vidas e nossas famílias, meus amados, precisam estar completamente voltadas para uma pessoa, que está em Romanos 11, 36, que diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele, o Senhor Jesus Cristo deve ser todas as coisas. A sua casa deve ser para o Senhor. Tudo é para o Senhor. E o objetivo é sermos felizes, sem dúvida nenhuma. Mas Deus precisa estabelecer e quer estabelecer famílias para a sua glória. Que almejem toda a sua vontade e que andem na direção do seu propósito. E quando eu escuto a irmã falar do Vitinho, né? Você pode imaginar uma criança segurar na mão da mamãe? Mas é um toco de gente. Vocês conhecem ele ou não? Vamos ver ele ali depois, é um toco de homem. E ele vem aqui às quartas-feiras, né? Vinha bastante orar com a gente. Desde pequenininho, orando. E agora segura na mãe e fala, mamãe, eu vou orar por você. Isso é muito grande, gente. Isso é muito grande. É a semente sendo lançada. E quando nós iniciamos, estamos trabalhando e levando a palavra lá para dentro da tua casa, é a semente que a gente está lançando. A filha da Carol, me fugiu o nome dela, a Rafa, também um outro toquinho de gente. Quando eles tiveram um imprevisto na viagem, antes deles saírem para voltar, né, a Rafa falou, mamãe, vamos orar para que Deus faça parar de chover. E o que aconteceu? A mãe até se emociona. Parou de chover. A criança orou. E aprendeu aonde? Lá na casa dela, a orar, a falar com o Senhor. Porque abriram as portas dos seus lares para que a palavra de Deus fosse semeada. E eu poderia falar vários e citar vários testemunhos que nós temos visto e ouvido por aí. A Bíblia mostra o lar, ou seja, a sua casa, você que está me ouvindo, sendo usada como uma extensão do reino de Deus. E eu quero convidar você agora a abrir a tua Bíblia comigo em Atos capítulo 2, verso 42 a 47. É um texto que todos vocês conhecem. Atos capítulo 2, verso 42 a 47. E eu quero ler esse texto com vocês.
vai ser projetado aí também, Atos capítulo 2, verso 42 a 47. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, me ajuda ali, vai? Você pode fazer mais forte, vamos lá? E todos os dias... Amém. Querido Deus, abençoe a Tua palavra e que o Teu Santo Espírito aplique esta palavra em nossos corações. Que nada venha desviar a nossa atenção. Aqueles que estão com o pensamento longe, preocupados com o dia de amanhã, nem sabem se vai chegar o amanhã, que possam nesse exato momento estar atentos ao recado do Senhor para a vida deles. Que o Senhor manifeste o Teu poder nesta noite. E toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Senhor, se manifesta de forma poderosa para a glória do Teu nome, no nome de Cristo. Amém. Eu quero frisar especialmente, e de uma forma muito simples, o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A pergunta que eu faço esta noite a vocês é aonde essas atividades eram realizadas? Aonde estava acontecendo isso? Nos templos ou nas sinagogas e nas casas. Essas coisas eram feitas nesses dois lugares. Eram feitas nas casas, no templo e nas casas. A igreja primitiva, ela estava assentada sobre pequenos grupos. E era a igreja de todos os dias, no templo e nas casas. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então você perceba que a igreja era de todos os dias. Eles estavam reunidos todos os dias nas suas casas. Então a igreja primitiva, ela está assentada sobre pequenos grupos. Se você pegar o autor Gonzales e ler a história da igreja primitiva, você vai ver ele falando muito sobre isso. Ele discorrendo sobre essas coisas. Ele falando sobre a questão da igreja primitiva, estar reunidos em pequenos grupos. E hoje, muito claramente, você vai observar isso comigo. Jesus começou com um grupo pequeno, de 12 pessoas, não é isso? E esses 12 foram ganhar as nações. Começou com um grupo pequeno. E grande parte do ministério de Jesus se realizou nas sinagogas, ao ar livre, e aconteceu também nos lares. Então, era nas sinagogas, no ar livre, e também grande parte nos lares, com pequenos grupos, irmãos. Com pequenos grupos. Jesus Cristo valorizou de uma forma especial o lar. De uma forma muito especial. Se olharmos apenas o Evangelho de Marcos, nós vamos ver o seguinte: veremos coisas especiais que aconteciam nos lares. E veja bem que não estamos aqui, e a Bíblia em nenhum momento ela destitui a importância do templo, da reunião no templo, de maneira nenhuma. Os dois são de suma importância, tanto o templo como a reunião nos lares. Elas não andam separadamente, elas estão interligadas. Vamos lá para o Evangelho de São Marcos. Volta aí a tua Bíblia um pouquinho, Mateus, Marcos. Nós vamos trabalhar um pouco nesse livro de São Marcos. E você vai ver comigo, lá no capítulo 1, que Jesus visitou e ministrou na casa dos discípulos. Ele curou a sogra de Pedro, depois muitos outros. Está lá em Marcos, capítulo 1, verso 29, que diz: e saindo,
eles da sinagoga, foram à casa de Simão e André com Tiago e João. Eles foram aonde? Foram à casa de quem? De Simão. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, chegando-se a ela, tomou-o pela mão e levantou-a imediatamente, a febre a deixou e servia-os. Você percebe então que o Senhor, ele ministrou na casa dos discípulos. O versículo 32 diz: e tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxe-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. Mas o que eu quero frisar a você é a questão da casa. Perceba que ele foi lá e curou a sogra de Pedro. Ele foi à casa daquela pessoa e aconteceu isso. Marcos capítulo 2, verso 15. Olha comigo lá, Marcos capítulo 2, verso 15. Jesus aqui, olha interessante, com quem que ele estava reunido nesta casa? Marcos capítulo 2, verso 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, olha, achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam juntamente com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e o quê? Pecadores. Porque estes eram em grande número e também os seguiam. Perceba que então as casas, as pessoas, pecadores, publicanos, pessoas que talvez se você convidasse para ir à sinagoga não iriam porque se achavam muito pecadores. Mas na casa lá de Levi eles iam. E lá o Senhor ministrava. E lá o Senhor falava do seu grande amor. E é interessante que às vezes na célula acontece assim, algumas pessoas não querem ir porque elas ainda têm algumas práticas na sua vida. Falando, mas eu não vou porque eu faço isso e não é legal. E eu costumo falar para alguns, eu falo, vem como você está, não se preocupa, venha que o Senhor vai fazer. Não se preocupe, venha com os seus vícios, venha da forma que você está, que é o Senhor que vai fazer. Então as pessoas vão chegar na sua casa. Talvez não venham aqui, mas na sua casa eles vão. E a palavra vai ser plantada lá naquele lugar. Uma outra situação, ele ensinou e fez milagre nas casas. Marcos capítulo 2, verso de 1 a 12. Eu não tenho tempo para ler todos esses versículos, mas ele ensinou e fez milagre nas casas. Ele assentava e falava, e discutiam e conversavam sobre as coisas do reino. E ele ia fazendo milagres, as coisas iam acontecendo. Ele também ensinava nas casas, ele ressuscitava os mortos. Marcos capítulo 5, vai lá comigo para Marcos capítulo 5, por favor, para você ver. 5, verso 38. Marcos capítulo 5, verso 38, ele diz assim, aqui a ressurreição da filha de Jairo. Chegando à casa do chefe da sinagoga, olha só o nível, qual a casa? Estava indo na casa de um bambambam daquela época, de uma pessoa muito importante. Viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-o pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar, pois tinha 12 anos, então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Perceba que aí ia acontecendo a coisa lá na casa da pessoa. E eu me lembro quando nós iniciamos a primeira célula, a primeira reunião. Se você fizer parte do nosso grupo, dessa célula, se você fizer parte pelo menos da rede social que nós temos, você vai ver que tem uma foto de uma criança. E essa criança é o Eduardo, ele foi apresentado aqui nessa igreja, o Dudu. Porque no dia que nós iniciamos a primeira reunião, a família toda contente, sorridente, falando, que a pouco chega um telefonema.
Dudu está na UTI. Foi a mesma coisa que jogar um balde de água fria, foi uma coisa horrível, e choro, foi aquela situação. E quando eu leio esse texto, exatamente me vem aquela imagem. E nós fizemos o quê? Começamos a orar. E pedimos o milagre do Senhor. E trouxemos o pedido para a igreja. E vocês oraram. E o Dudu foi apresentado aqui para a glória do Senhor. E foi uma grande festa, porque do testemunho daquela pequena criança, nós tivemos várias pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo naquela noite. Um bebê começou lá em casa. Começou lá em casa. Ministrava a libertação. Se você ler Marcos capítulo 7, verso 24 a 30, você vai ver que ele ministrava a libertação. Olá, Marcos capítulo 7, verso 24. Diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa. Queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. É como a gente fala, nós entramos na residência. Quando começamos a cantar, quando começamos a orar, é como se acendesse uma grande luz naquela rua. E não tem como as pessoas não dizerem: ah, lá tem filhos de Deus reunidos. Não tem como, porque brilha, brilha e brilha para o Senhor. Me faz lembrar quando o Senhor falou para passar sangue nas vergas da porta, que o anjo da morte passaria, mas onde tivesse o sinal do sangue na porta não aconteceria mal algum. É mais ou menos isso. É como se acendesse uma luz, gente. E maravilhas, e sinais, e prodígios são feitos. Porque é a palavra de Deus. Porque o nome do Senhor é glorificado e é exaltado. E ontem estávamos reunidos também novamente. Aí nós temos um momento que a gente fala, vamos falar de como é que foi a semana. O pastor Andrei costuma fazer isso com os jovens, e eu gostei demais do que ele faz. E eu levei isso lá para o grupo, e o grupo começa a falar, e num determinado momento alguém falou, estava com um nó na garganta e não queria falar, e não falo. E ela toda emocionada, ela fala que uma outra irmã, que já tem um ministério de ficar mandando versículos pela nossa rede, essa irmã estava deitada com o marido à cama, com muitas dores, passando muito mal, e de repente chega um salmo. E ela e o marido começam a chorar, e oram, ela ora e pede ao Senhor que tirasse aquele inchaço, aquele mal-estar e tudo aquilo que ela estava sentindo. E no dia seguinte ela levanta perfeita. E ontem, emocionada, ela testemunhando isso no grupo, na cela, no grupo pequeno. Isso é para a glória do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. É para a glória de Deus. Isso não é porque é pastor Valério, porque é homem A, B ou C. É o Senhor. Porque Ele é o poderoso. Ele tem poder para fazer. É Ele que fez. É Ele que vai fazer tudo mais. Esse é o Deus em que eu sirvo e acredito e confio e não arredo o meu pé. Evangelho de Marcos ainda, ele compartilhava instrução especial com os discípulos em casa. Muitas vezes aguardava chegar a casa para fazer isso. Se você ler Marcos capítulo 7, verso 17, está dizendo sobre isso também. Quando entrou na casa, deixando a multidão, e os discípulos a interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vos também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E aí ele começa a ministrar, ele começa a ensinar para grupos menores. Perceba que ele deixou a multidão e entrou aonde? Na casa do José, na casa do Valério, na casa do Andrei, na casa do Ricardo, na casa do Mauro, sei lá de quem. Ele quer ministrar na tua casa. Ele quer ministrar na sua casa.
Ele queria que o reino começasse em casa e fluísse para fora. Após ter libertado um endemoniado, que nós temos vários textos que falam sobre isso, o Gerazeno, Jesus ordenou: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Marcos capítulo 5, verso 19. Marcos 5, 19 está dizendo sobre isso. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Tem alguém na tua família precisando ouvir o Evangelho? Talvez se você chamar eles aqui, eles vão dizer: não, não vou. Eu não vou, é ruim. Enfim, eles vão dar N desculpas. Vão passar mal até naquele dia. Vão agendar gripe, vão agendar dor de cabeça, vão agendar tudo. Mas se você falar, venha na minha casa. Venha aqui à minha casa que nós vamos ter uma reunião muito agradável. Eu tenho certeza que ele vai chegar lá. E a semente vai ser semeada. E quem vai colher e quando vai ser colhido não importa. O importa é que vai ser feita a semeadura da palavra. Vai para a tua casa. Jesus não só ministrou nas casas, como também mandou os discípulos fazerem o mesmo, dando instruções para isso. Fez isso tanto com os 12, com os apóstolos, também com aqueles 70. Ele instruiu pessoas, ele falou: vai, gente, faz isso. Gente, a igreja primitiva era um movimento fundamentado nos lares. Você sabia disso? A igreja primitiva, ela era um movimento fundamentado nos lares. Apesar do ensino e da pregação serem feitos publicamente no pátio do templo, nas sinagogas, nos campos abertos, nas praças, a verdadeira vida da igreja acontecia nas casas. Lá em casa. A sua casa, ela é um testemunho vivo do poder e da graça do Senhor Jesus Cristo. O teu lar deve ser isso. Aí você pode pensar: mas a minha casa é muito pobrezinha, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho... Gente, não é isso. Você vai oferecer o maior banquete que alguém pode ter, que é a palavra do Senhor. É isso. Vamos agora para o livro de Atos. No livro de Atos, voltando lá, nós podemos ver o lugar que as casas tinham na vida da igreja. Olhando os primeiros 12 capítulos, nós vemos o seguinte, em Atos capítulo 1, verso 13. Atos capítulo 1, verso 13, diz assim: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Quando entraram na casa, eles foram para um lugar separado para estarem reunidos. Ou seja, a igreja iniciou num lar, no cenáculo de uma casa em Jerusalém. Capítulo 2, verso de 1 a 2, eu não preciso nem ler o texto que diz assim, mas eu gostaria, talvez você aí não está com a sua Bíblia, eu vou citar para você, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Perceba de novo a figura da casa. De novo ali acontecendo no lar algo muito especial. As casas eram recursos usados para o reino de Deus. Se você continuar lendo o texto, nós lemos o versículo 42 ao 47, você vê que eles vendiam as suas propriedades, vendiam as suas casas e abençoavam a irmandade. Sabe o que é interessante, meus queridos? Que esse princípio bíblico, as seitas aprenderam muito rápido esta lição. Porque as seitas, ela não deixa ninguém, eu não vou citar alguns nomes, mas eu até poderia, eles ajudam, incentivam
a irmandade deles ajudarem fulano. Se a fulano tem um mercado, toda a irmandade vai comprar naquele mercado para que aquele irmão fique bem. Se aquele outra pessoa tem, vamos todos ajudar. O judeu também tem essa mentalidade. Eles vão sempre estar um ajudando o outro. Isso é algo que os outros copiaram, aquilo que deveria ser da igreja, nosso. As reuniões nos lares eram uma estratégia evangelística. Atos capítulo 5, vai lá para Atos capítulo 5, verso 42. Atos 5, verso 42, olha o que diz. Atos 5, 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar aonde que eles estavam fazendo, o que eles estavam fazendo todos os dias? Anunciando Jesus Cristo e ensinando aonde? Nas casas e no templo. E a minha casa ainda continua fechada. Oh, Senhor. Olha o que acontecia nas casas também. Atos capítulo 8, verso 3. Atos capítulo 8. Olha como tudo acontecia numa situação do lar. Atos capítulo 8, verso 3. Saulo. Aqui então é o Paulo, né? Ainda tido como Saulo. Porém, assolava a igreja. Aqui ele perseguia a igreja ainda. Ele perseguia os fiéis, os cristãos. Entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Perceba que até a perseguição da igreja acontecia onde? Nas casas. Às vezes até nossos familiares nos perseguem em casa porque nós somos crentes. Falam mal dos nossos lares, nos chamam de fanáticos e um monte de coisa. Graças a Deus, é bíblico, está na Bíblia. Louvado seja o Senhor. É bíblico. Saulo, quer ver o que aconteceu com Saulo? Esse homem que perseguia você, que perseguia a igreja, olha o que aconteceu em Atos capítulo 9, verso 17. Então Ananias foi entrando na casa e impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Paulo foi curado aonde, então? Em casa. Aonde ele foi cheio do Espírito Santo? Em casa. Está conseguindo enxergar a importância da tua casa? Faz assim para mim. Estou. Ou diz assim, não entendi nada. Mas faz alguma coisa. Fala um amém. Amém. Isso. Está entendendo? Ih, tem uma meia dúzia que está entendendo. Glória a Deus. A tua casa é importante. A tua casa é o nascente, a tua casa é o oriente. É lá que o sol brilha. Agora, às vezes querem colocar umas nuvens lá. Mas lá o sol vai brilhar. Oh, Senhor. As casas serviam para lugar de cura também. Atos capítulo 9, verso 36 a 41, para visões, para reuniões. Repetidas vezes, no final de suas cartas, Paulo manda saudação à igreja que se reunia em casa. Em casa. Priscila e Áquila tinham uma igreja em sua casa. Quer ver Romanos capítulo 16, verso 5? Vai para frente um pouquinho aí, Romanos capítulo 16, verso 5. Quem é amante da epístola de Romanos já deve ter lido isso aí 1 milhão de vezes. Romanos, capítulo 16, verso 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne aonde? Na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Perceba, eles estão reunidos na casa de Priscila e Áquila. E Paulo está falando, olha, manda saudações a ele. Manda um abraço para esse povo lá. Manda um abraço lá para a célula da bênção, que a célula lá é bênção, viu o nome? Lá é bênção. Dá um abraço para aquele povo. E aí tem gente que manda umas mãozinhas afrodescendentes, tem outros que mandam um coraçãozinho vermelho, tem outros que mandam um beijinho, tem outros que falam bom dia, tem outros que falam dia, e aí vai. Nós estamos mandando saudações no nome de Cristo.
Eu quero mandar saudação para você também. Gente, as reuniões nos lares continuavam sendo uma estratégia no decorrer da história da igreja, tornando-se uma fonte de fortalecimento dos irmãos. É interessante que os grandes movimentos criam estratégias e fazem cursos e palestras e contratam doutores e não sei o quê. Está aqui, ó. Como é que é para fazer? É para o Valério falar: pastor Antônio, minha casa está aberta para reunir com os irmãos e para nós ali ganharmos almas para o Senhor. Não precisa de doutorado, não precisa de pós-doc, não precisa de nada. Precisa dizer: minha casa está aberta para o Senhor. E é interessante que vivem atrás de grandes coisas mirabolantes para que a igreja, para que não sei... Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia que está ali. A igreja primitiva começou assim há mais de 2000 anos e a coisa deu certo. Você vai querer reinventar a roda? Não! Vamos viver a palavra do Senhor. Vamos acreditar e confiar na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, na conclusão da sua carta aos Romanos, ele faz a mais longa saudação que eu já vi. Sabe aquela pessoa que vai dizer... Sabe o casal de namorado quando está ao telefone? Um vai dizer assim... eu e a Andréia fazia isso muito. Desliga você. Não. Desliga você primeiro. Eu te amo. Não, desliga você agora. Vamos contar até 3. 1, 2, 3. Você não desligou. É exatamente isso que Paulo faz em Romanos capítulo 16. É a mais longa saudação que eu vejo alguém dando para a igreja ali, e não acaba nunca. E o que é interessante, na conclusão ele cita várias vezes pessoas, lugares e famílias que estavam a serviço de Deus. Se você ler Romanos capítulo 16, você vai ver as saudações pessoais que ele faz. Ele faz uma lista de pessoas que estavam abrindo as suas casas, que a igreja estava se reunindo. Essas pessoas e essas famílias servem de exemplo para nós ainda hoje. Nós precisamos voltar ao passado e aprendermos com esses irmãos e irmãs que nos precederam. Como é bom você aprender com quem tem experiência, não é? Só o que a pessoa já viveu já é uma enciclopédia. Então, vamos aprender com essas pessoas, com esses irmãos. Romanos capítulo 16, verso 3 a 5, verso 14, verso 15. Eu estou só fazendo citação, gente, eu não tenho como ler tudo isso para vocês. Se você tem alguém anotando, leia em casa, por favor. Ali são casas abertas para acolher. Para acolher. Priscila e Áquila foram cooperadores do apóstolo Paulo. A casa deles era um local de reunião onde a igreja de Deus se congregava. Tanto em Corinto quanto em Roma, a casa de Priscila e Áquila era um santuário onde a igreja se reunia. O que é interessante, às vezes você está em casa, não é? Às vezes um vizinho teu está precisando de ajuda. Ele vai bater lá na tua casa. Ele vai falar: fulano, você pode orar por mim? Eu estou com uma situação difícil em casa, e eu estou com um problema no casamento. Seja lá o que for a situação, ele vai bater lá na tua casa, porque ele entende que você é um servo, é uma serva do Deus vivo, e que tua casa é um lugar diferente. Alguém já foi na tua casa e falou assim: nossa, essa tua casa é tão gostosa aqui, é tão gostoso estar aqui, ela tem um ar, uma atmosfera deliciosa. Porque ali é o Oriente. É ali onde nasce o sol de Deus. É ali na tua casa. É exatamente ali. Irmãos, hoje nós precisamos de famílias que abram as portas das suas casas para que o Evangelho de Cristo seja também proclamado. O lar é um dos principais instrumentos de evangelização no mundo. Não podemos abrir mão de fazer nossa casa uma extensão da igreja, do povo de Deus. Nós não podemos abrir mão disso. Romanos capítulo 16, verso 13. Só mais um pouquinho de paciência, meus amados. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Olha só, um ambiente de família, corações abertos para consolar. É lá na célula que a gente abraça, que a gente chora. Aqui também, mas lá a gente sorri.
lá que os corações se encontram. Lembra disso, célula, ontem? É lá que os corações se abraçam e se comunicam e compartilham coisas que a gente talvez num grupo maior não vai ter coragem. E é lá na célula, lá nesses grupos, é lá na tua casa que você vai ter uma mãe, você vai ter um pai, você vai ter um tio, você vai ter, às vezes, umas... Vocês estão entendendo, né? Hã? Vocês entendem isso? É lá. É lá que as mãos abertas para trabalhar também. O apóstolo Paulo cita várias pessoas que foram cooperadoras no trabalho de Deus. A pergunta que eu quero fazer é para você nesta noite. Você quer ser um cooperador do Senhor? Difícil essa resposta, né? Porque talvez vão pisar no tapete da tua sala. Porque talvez vão pegar a almofada e vão tirar do lugar. Talvez alguém vai virar um copo de água no chão e você vai ficar estressado. Talvez alguém vai usar o teu banheiro, você não vai gostar. Não, acho nada disso. É bênção você receber o povo de Deus. É bênção a tua casa poder ser um instrumento para a glória do Senhor. Só que eu quero encerrar aqui essa parte dizendo assim para você, que há uma mensagem muito especial escrita em Jó, capítulo 11, verso 13 e 19, eu só vou citar para você alguma coisa, que diz assim: se dispuseres e estenderes as mãos, se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Só que você tem que dispor o teu coração. Você tem que falar: estou aqui, estou à disposição. A minha casa não é minha, é de Deus. Tudo na vida é uma escolha, não é verdade? Por que você escolheu casar com esta pessoa que está ao seu lado? Não estou falando você que está do lado de um homem, não. É o casal, homem e mulher, aí está você, marido, esposa. Por que você escolheu essa pessoa? Tudo é feito por escolha, por decisão. E algumas decisões não são tão fáceis. Tudo na vida é como termina que conta. Porque um dia nós vamos partir daqui. Eu ainda até hoje não vi ninguém pegar a sua casa, colocar dentro de um caixão e levar, vou embora a minha casa. Eu nunca vi ninguém pegar o seu sofá com captonê e pôr dentro de um caixão e falar, vou levar embora o meu sofá de captonê. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Sabe por quê? Esse sofá de captonê, esse tapete, é para o povo andar, sentar e se reunir no nome do Senhor Jesus Cristo. Senão o Senhor não tinha te dado isso. Você está entendendo? Faz algum sinal para mim. Sim, não, qualquer coisa, um sinal de fumaça. Estou entendendo, pastor? Gente, Deus está falando com você e você continua dizendo, que nem criança birrenta. Não estou ouvindo, não estou ouvindo, não estou vendo. Não estou nem aí, não estou nem aí. É com o meu vizinho, é com o meu vizinho. Deus não quer saber se tua casa é bonita, se é feia, se teu sofá está rasgado, está coberto com aquela manta, sabe? Sabe aquela manta que a gente põe? Deus não é isso. É algo muito maior que vai ser feito lá do que uma manta em cima do sofá. É o nome do Senhor que vai ser exaltado e glorificado na tua casa. Você está entendendo isso? Lá pessoas vão se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Irmão Júnior, põe para mim lá, por favor. E se puder apagar essa luz aqui, irmão, a tua casa pode ser uma ponte que vão ligar pessoas à vida eterna, a algo muito grande. Mas para tomar essa decisão, você vai precisar de coragem. Alguns minutinhos mais do teu tempo ali, você vai ver alguma coisa aqui.
Se coloque em pé, querido. A salvação de todos nós é por causa de Jesus. Jesus morreu em nosso lugar pelos nossos pecados. A salvação de muitas pessoas, o caminho para a salvação de muitas pessoas, pode ser a sua casa, pode ser você. Deus quer usar a sua casa, Deus quer usar você para salvar vidas, salvar pessoas. São pessoas importantes para Deus. São pessoas especiais para Deus. Sou eu e você que Deus escolheu, que Deus chamou. É a minha casa, é a sua casa. Você diz: Senhor, a minha casa é sua. A minha casa é sua. A minha família é do Senhor. Se você for tocado pelo Espírito, não precisa fazer isso agora, pelo Espírito Santo, para abrir a sua casa, para que pessoas cheguem lá na sua casa, ter um encontro com Jesus, ou se as pessoas serem edificadas, consoladas, pode falar comigo. Que esse é o caminho que Deus está nos dando como igreja. E você vai fazer isso, porque a sua casa, nós falamos, sua casa é um pedacinho do céu. E as pessoas precisam provar desse céu. Nós falamos que a sua família, minha família, é família bendita do Senhor. E nós precisamos abrir a nossa casa, a nossa família, para que as pessoas venham ter encontro com Jesus. Nós temos várias células, mas queremos ampliar. Porque nós queremos não apenas ganhar vidas para Jesus, ser instrumento para que vidas sejam salvas, mas que elas sejam cuidadas. E fazer isso com amor. Vamos cantar.